Olá, meus queridos, nós estamos de volta hoje para mais um devocional. Hoje eu quero aproveitar a carta de Paulo aos Romanos para ler no capítulo 8, do verso 19 ao 23, a respeito de como a natureza e como nós mesmos sofremos em conjunto os efeitos do pecado, os efeitos da desobediência à palavra de Deus. E o texto de Romanos 8, do 19 ao 23, nos diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O texto nos traz o contraste de uma realidade decadente situada no presente, com a esperança de um futuro glorioso, em que Paulo termina essa passagem denominando esse período como a redenção do nosso corpo, o momento em que serão manifestos, finalmente, os filhos de Deus. Esse texto pode ser lido em paralelo com outros textos da própria palavra de Deus, como Apocalipse 21, do versículo 1 ao 5, quando nos fala após o retorno de Jesus Cristo à terra, para levar a igreja para junto de Deus definitivamente, que João teve a visão de um novo céu e uma nova terra, algo que se encontram no futuro glorioso e que nos traz esperança para vivermos neste mundo de hoje, que é, em contraste com esse mundo glorioso que esperamos, um mundo decadente, que do verso 20 até o 22 de Romanos 8, Paulo nos diz que é um mundo escravizado na decadência por conta do pecado. Um mundo que anseia, que geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Um mundo caído juntamente com a humanidade em consequência do pecado. De fato, nós vivemos num mundo caótico, um mundo de trevas, um mundo que se recusa a reconhecer a soberania de Deus, um mundo que se recusa a se submeter à palavra de Deus, um mundo que colocou Jesus Cristo, que nos foi dado como expressão máxima do amor de Deus, que colocou Jesus Cristo na cruz, depois de humilhá-lo, depois de fazê-lo sofrer, um mundo que até hoje, mesmo buscando de alguma forma a religação com Deus por meio de diversas religiões e até mesmo pela ausência de religião, o ser humano buscando se conectar com ele mesmo através da idolatria do seu próprio ego e de coisas que ele tem colocado no lugar de Deus. Esse mundo, seja como for, corre o curso natural da sua existência, caído e sofrendo as consequências do pecado humano. Temos visto a degradação do meio ambiente, com o aumento do preço de alimentos em decorrência de secas, de incêndios florestais, de alterações climáticas que, segundo a própria ciência, tem acontecido por conta do despejo na atmosfera de gás carbônico em consequência da forma como nós temos explorado os recursos naturais para produzir riquezas e, paradoxalmente, nós vamos perdendo a qualidade do ambiente, esse mundo vai morrendo, esse mundo vai sofrendo e nós vamos sofrendo juntamente com ele as consequências do nosso pecado, inclusive por meio de doenças que se proliferam e se espalham pelas nações,
a exemplo da própria Covid-19, que tomou proporções mundiais, uma proporção de uma pandemia como talvez jamais tenha acontecido na história da humanidade. E por isso, nós que estamos inseridos nesse mundo decadente, também sofremos, mas sofremos, como disse Paulo, com dores de parto. A natureza geme como uma mãe que está prestes a dar à luz a uma nova vida. E nós gememos juntamente com ela, aguardando o momento em que seremos manifestados como filhos de Deus, experimentando a consumação da glória de Deus, uma esperança gloriosa que nos anima a viver já no presente, manifestando para essa natureza decadente o que significa sermos filhos de Deus, no modo como nós nos relacionamos, não somente com as pessoas para as quais Deus quer que nós sejamos sal e luz, ajudando o ser humano a se reconciliar com Deus através do nosso exemplo, através da proclamação da palavra, através do serviço cristão, através da influência que, como Igreja de Cristo, nós podemos e devemos exercer nesse mundo para que mais discípulos possam surgir enquanto todos nós aguardamos a nossa redenção final. Esperança gloriosa que nos anima a cumprir a missão para a qual nós fomos chamados de fazer discípulos de Jesus Cristo. E sendo discípulos de Jesus Cristo é que nós podemos fazer novos discípulos. E não somente isso, mas sendo discípulos de Jesus Cristo, conectados com Deus, sermos hoje, nesse mundo decadente, representantes desse Deus, tratando não somente as pessoas, mas também a natureza, do modo como Deus escolheu lá no Éden que fosse feito, exercendo um domínio equilibrado sobre os nossos recursos naturais, sobre os nossos recursos financeiros, sobre as pessoas que Deus colocou na nossa esfera de influência, agindo como se o próprio Deus estivesse agindo por meio das nossas escolhas, por meio daquilo que nós fazemos e por meio daquilo que nós deixamos de fazer. A natureza geme esperando algo novo que está por vir. Nós gememos juntamente com ela, nós sofremos juntamente com ela, não somente as dores de parto dessa nova ordem que vai surgir, desse novo céu, dessa nova terra, dessa glória consumada que vai nos alcançar pela fé que temos em Jesus Cristo, mas vivendo já no presente, nesse momento em que experimentamos essas dores. Uma vida que demonstre a esperança que temos, uma vida que demonstre o que significa sermos orientados pela palavra de Deus. Que essa palavra possa lhe trazer encorajamento, que ela possa lhe trazer, e a mim, um novo ânimo, para que nós possamos observar a decadência da natureza, do mundo em que vivemos, entendendo que tudo isso é consequência do pecado. E que quanto mais longe estivermos do pecado, fazendo escolhas alinhadas com a palavra de Deus, com a ordem, com os preceitos estabelecidos na palavra de Deus, nós já poderemos experimentar a transformação da realidade que nos circunda na nossa família e no ambiente em que estamos inseridos hoje, vivendo no presente como se já estivéssemos na glória que esperamos. Que Deus te abençoe e que você viva como filho de Deus desde já, na certeza de que haverá um momento em que isso será manifesto na presença não somente da natureza, mas do próprio Deus. Que esse seja um dia na presença do Senhor e que nós possamos viver como filhos de Deus. Eu sou o pastor Nelson, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem.